Oi minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo que muitas de vocês me pedem, que é sobre a minha formação. O que eu estudei, com o que eu trabalho hoje, com o que eu já trabalhei, o que eu já fiz na vida. Então eu vim contar pra vocês hoje. Bom, gente, a minha trajetória, ela começa de um jeito e termina de outro. Tudo começou lá atrás, quando eu estava no terceiro colegial, que eu fui assistir uma palestra sobre profissões. E eu sabia que eu queria trabalhar com crianças com síndrome de Down. Um dia eu conto pra vocês o motivo dessa minha vontade, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, tá bom? E aí eu descobri a fisioterapia nessa palestra, que falava muito da síndrome de Down e tudo mais. Eu trabalho com crianças, adultos, enfim, né, pessoas portadoras da síndrome. E aí eu fiquei super interessada, eu fiquei super empolgada e eu gostei da área como um todo também. Então, quando eu tinha 16 anos, que foi quando eu me formei no terceiro colegial, eu me formei bem novinha, eu prestei vestibular para fisioterapia, passei e comecei a estudar fisioterapia. Eu estudei por 1 ano e meio, 2 anos, acho que foi 1 ano e meio. Eu gostava muito do curso, de verdade, assim, era um curso muito difícil. Nossa, eu lembro que eu estudava pra caramba, as provas eram, socorro, assim, mas eu gostava muito do curso, de verdade. Mas eu percebi que para eu chegar aonde eu queria estar, para eu trabalhar com o que eu realmente queria, eu não sei se seria possível. Eu percebi que talvez não fosse possível ou não fosse tão fácil sem ter alguém que já trabalhasse com isso, sem ter aquele casezinho. E por conta disso eu acabei desistindo do curso. Eu não me arrependo, eu nunca me arrependi, na verdade. De verdade, hoje eu até agradeço a mim mesma por ter desistido desse curso, por N fatores, né? Mas eu não me arrependi na época e não me arrependo ainda hoje. Mas ainda é uma vontade que eu tenho. Eu gostaria muito de cursar fisioterapia por hobby, assim, porque eu realmente amava o curso. Quando eu saí de fisioterapia, eu fiquei bem perdida, porque eu não sabia o que fazer, porque eu sempre quis trabalhar com as crianças com síndrome de Down e eu desisti do curso e eu não sabia pra onde ir. E aí naquela coisa que todo mundo diz, né? Quem não sabe o que fazer faz administração, lá fui eu pro curso de administração. Gente, que tristeza, eu fiz 2 semanas de curso. Se chegou a 2 semanas, eu odiei a sala, eu odiei as pessoas, eu odiei os professores, eu odiei as matérias, eu odiei a faculdade, eu odiei tudo. Eu lembro que foi um ódio. Eu acho que eu até vou trabalhar um pouco essas minhas questões dessa época, porque eu lembro que foi um ódio fora do comum, assim. Eu não gostava de nada, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? Administração, eu tô louca. Desisti 2 semanas depois do curso, eu desisti. Aí, voltei a ficar perdida, aí comecei a pensar em fazer artes plásticas, que é uma coisa mais manual e que eu gosto e tal, não dei continuidade. Aí pensei em fazer fotografia, que é outra coisa que eu adoro, eu gosto muito de tirar foto e tal, também não dei continuidade. E eu fiquei mais ou menos ali uns 6 meses perdida, e aí eu descobri a inclusão dentro da pedagogia, né, como uma pós-graduação, como uma especialização do curso de pedagogia. E eu me interessei por isso e aí eu decidi então começar o curso de pedagogia. Iniciei o curso com o pensamento de me formar, me especializar e trabalhar com inclusão. No primeiro ano do curso, acho que no segundo semestre eu consegui, não, no primeiro semestre do curso, no primeiro semestre do curso eu já consegui um estágio numa escola que era bem pertinho da onde eu morava na época e era uma baita de uma escola, era uma escola muito boa, assim, e tudo mais. Então lá eu aprendi muito, eu trabalhei lá o meu primeiro ano inteiro da faculdade, depois eu saí de lá e fui para uma outra escola. Nesse meu primeiro estágio eu trabalhava o dia todo, eu acho que era das 8 da manhã às 5 da tarde, e fazia faculdade à noite. E aí no segundo ano do curso eu consegui numa outra escola como auxiliar de classe. Também dentro da educação infantil, então eu fui trabalhar como auxiliar de classe
E aí eu já comecei a trabalhar meio período nessa época. Eu trabalhava na parte da manhã. E eu fiquei nessa escola, que também era uma escola boa, por mais ou menos 1 ano e meio. E aí no meu último semestre da faculdade, eu saí dessa escola porque eu consegui um emprego como professora titular de uma sala numa outra escola, também de educação infantil. A minha primeira turminha de educação infantil era uma turminha de 2 anos de idade. E desde então eu fui dando aula, eu me formei e, gente, aquela vontade que eu tinha de trabalhar com crianças com síndrome de Down, com inclusão e nananã, sumiu. Eu gostei muito de trabalhar em sala de aula, eu gostei muito do contato com as crianças, de fazer planejamento, de criar projetos, enfim, e tudo mais. E eu fiquei super feliz, super feliz. Então, foi como se eu fosse perdendo. Aquelas minhas primeiras vontades eu fui perdendo. Então, ao longo de 8 anos, eu trabalhei com educação infantil e eu dava aula sempre para crianças de 2, 3, 4 ou 5 anos. Nessa rotina escolar, eu comecei a ficar um pouco frustrada com algumas coisas, porque eu percebia que muito dos problemas que eu enfrentava dentro de sala de aula com as crianças é porque os pais se preocupavam talvez com coisas que eram supérfluas. Então, muitas vezes os pais, questionavam quantas vezes o filho tinha ido ao banheiro naquele dia, mas nunca questionavam como que estava a autonomia do filho, como que estava a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, enfim. Aquilo que ele realmente deveria se preocupar com o que o filho aprendia na escola, ele não se preocupava. Teve uma vez que foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi na minha vida. Uma mãe de uma aluna, na época eu estava fazendo especialização em educação infantil, e a gente estava numa festa de escola, Dia das Mães, festa junina, algo do tipo, e a mãe de uma aluna falou assim pra mim, eu não lembro como que foi, eu sei que eu falei, não, é porque de sábado eu faço especialização, de sábado eu estudo, tá, eu tô fazendo especialização. Ela falou, você tá fazendo especialização? Que legal, você se formou em quê? Eu era professora da filha dela. Olha que legal. A mãe me perguntou no que eu me formei. Eu dava aula pra filha dela, era o 2º ano consecutivo que eu tava dando aula pra filha dela. Dá vontade de falar em veterinária para lidar com pessoas, vacas, burras como você. Mas eu não falei, né? Eu não falei. Eu fiz pedagogia. Sacou? Pedagogia, sabe o que é isso, meu amor? Então, eram coisas desse nível que aconteciam quase que diariamente, e isso começou a me frustrar muito. Nessa época, então, eu fiz especialização. A primeira especialização que eu fiz foi em educação infantil, depois eu fiz em música e movimento para educação infantil e também fiz a especialização em literatura, tá? Então, para educação infantil, tudo para educação infantil, gente. Então, na área da educação, essas são as minhas formações. Com toda essa frustração que eu comecei a sentir referente ao que os pais vinham me dizendo, ao que eu via das crianças, porque eu via crianças sendo criadas sem valores, sendo criadas por babá, porque as escolas que eu trabalhei, a maioria eram escolas de pessoas que tinham uma condição financeira boa. Então eu via as crianças crescendo sem referência, sem valor. Eu percebia muito o quanto as crianças não conseguiam se expor, se colocar, e isso me incomodava demais. Eu não tinha um conhecimento psicológico. Eu tinha o que eu tive na faculdade, o que eu tive nas minhas formações, porém todas, gente, eram voltadas para a educação. Não era pro lado afetivo, né, pro lado familiar. E isso começou a me dar uma vontade de conhecer esse outro lado. E foi quando eu decidi fazer o curso de psicanálise. Então, na época eu dava aula, eu comecei a fazer o curso de psicanálise. Dentro da psicanálise, eram 2 anos de curso. Eu conheci, no primeiro ano, eu conheci a psicoembriologia, achei fantástico, porque afinal era exatamente o que eu queria. Trabalhar com crianças, trabalhar com os pais, ainda mais que tinha a parte
embrionária, né, que você poderia trabalhar já desde a gestação. Então, a psicoembriologia foi outra coisa que me deu um gás. Então, eu falei, bom, eu vou fazer, e aí eu meti as caras e fiz os 2 cursos juntos. Louca! Então, eu fiz 1 ano só de psicanálise. No meu 2º ano de psicanálise, eu já comecei o curso de psicoembriologia, que tem duração de 1 ano. Então, em 2 anos, eu me formei nos 2 cursos. Então, eu comecei o meu trabalho em consultório, né? No meu consultório, que é onde eu atendo até hoje. E, paralelo, trabalhava em escolas também e tudo mais. Até o dia que eu parei de trabalhar com a parte da educação e fiquei somente com o consultório. E hoje eu trabalho só no consultório. O que eu faço? Até hoje, gente, eu trabalho com gestantes, bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, tá? Eu atendo todas as faixas etárias e eu atendo qualquer caso clínico. Porém, eu quero mudar isso. Por quê? Porque com o nascimento da Helena, eu quero deixar o meu foco mais para aquilo que eu gosto mesmo, que é a orientação de pais. Isso é um outro trabalho paralelo que eu faço, que mistura todas as minhas formações. Então, eu uso a minha prática dentro de sala de aula comportamental de criança, eu uso a minha prática com os pais, né, que eu tive durante esses anos também escolares, a minha prática clínica e os meus estudos, tanto na área da educação quanto na área psicológica. Junto tudo isso e faço orientação para pais. O que é isso? Então, às vezes, o pai ou a mãe tá com algum problema com o filho, alguma questão pontual, então, meu filho não tá dormindo, meu filho não está comendo, meu filho tá muito mal criado, meu filho tá batendo na escola, enfim, né? São questões pontuais, então esses pais me procuram, a gente monta a rotina, então eu sento junto com esses pais pra gente entender o que está acontecendo com essa criança. Então a gente estuda toda a rotina da criança, se for preciso a gente faz alterações na rotina, ou a gente monta, porque às vezes a criança não tem uma rotina, então eu monto a rotina junto com esses pais, a gente vê atividades que os pais possam fazer junto com as crianças, para estar melhorando o relacionamento que está sendo, né, questionado naquele momento, enfim. Cada caso é um caso, então cada caso é trabalhado de uma forma, mas aí eu trabalho com os pais. Em alguns casos é necessário que eu trabalhe também com a criança, mas esses casos eles são mais específicos. Normalmente quando pais me procuram para orientação, eu faço só orientação, é muito difícil eu trabalhar a criança também. Normalmente eu trabalho a orientação para os pais trabalharem o filho. Agora também eu atendo clinicamente, né, que aí eu atendo criança, que aí são outros problemas, né, ou são mais de cunho psicológico, ou quando os pais me procuram realmente porque querem que o filho faça terapia, eles não querem orientação, eles querem que eu trabalhe a criança e não eles. E eu trabalho com adultos, adolescentes, são clínicos também. Porém, com o nascimento da Helena, eu pretendo continuar fazendo apenas o trabalho com gestantes, que é um dos que eu mais gosto, que é eu trabalho com mulheres que querem engravidar e não conseguem, trabalho com mulheres grávidas, né, então eu faço toda a preparação para o parto, cuido da gestação delas, da saúde psíquica do bebê, né, do feto e tudo. Depois, quando nasce, a gente vai ajustando rotina, vai trabalhando junto, mãe, pai, bebê. Então, com o nascimento da Helena, eu pretendo continuar com toda essa parte da gestante ou das mulheres que querem engravidar. E pretendo continuar também com a parte de orientação para pais. Essa parte de orientação eu trabalho tanto no consultório, quando a pessoa me procura no consultório, como eu trabalho também via Skype, tá? Porque tem muita gente de outro estado, às vezes, e a orientação para pais de comportamento infantil dá para ser feita por Skype legal, trocas de e-mails, enfim, criação de rotina, vai uma troca ali diária, tá? Então, se alguém se interessar aí, é só me mandar um e-mail que eu mando mais informações, tá bom? Então, essa foi toda a minha história, toda a minha trajetória profissional.
Foi assim que eu comecei e foi aqui aonde eu cheguei hoje. Esse canal ele proporciona que eu passe muito do que eu sei, muito do que eu aprendi ao longo desses anos para vocês. E eu tenho aprendido muito com vocês também. Vocês sempre me deixam coisas legais para eu ler ou me dão dicas legais, me falam sobre vocês, sobre a formação de vocês, enfim, né? Existe essa troca que eu acho uma delícia. Eu tô super feliz, por isso que sempre quando vocês pedem para que eu faça algum vídeo e tal, eu faço questão de fazer justamente porque eu acho que é sempre uma troca. De repente tem alguém aí, uma pedagoga, que se sente como eu me senti e fala, nossa, olha que caminho legal, eu não tinha pensado nisso. Ou alguém mesmo que não sabe o que fazer e gosta, né, desse lado, dessa área também. Eu acho que a gente sempre pode inspirar as pessoas com aquilo que a gente sabe e também ser inspirados por aquilo que vocês podem trazer para mim. Se ficou alguma dúvida sobre as minhas formações e vocês queiram saber mais sobre alguma delas ou entender alguma coisa que eu não tenha falado ou que não tenha ficado muito claro, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o meu trabalho, se alguém aí tiver interessado, se alguém aí tiver precisando de orientação, gente, estou disponível. Olha o peixe, vendendo meu peixe. Gente, a gente tem que vender o peixe, né? Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo nos comentários. Se tiver muitas perguntas, eu faço um outro vídeo. Se não, eu respondo aqui embaixo nos comentários mesmo, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar em gostei se você gostou. Compartilha esse vídeo por aí, porque dica boa é dica compartilhada. Até amanhã, hein? Um beijo! Tchau!